Bom dia, alunos! Tudo bem? Preparados para mais um dia de trabalho, para mais uma aula? Isso mesmo! Hoje é a nossa 15ª aula. Vou começar corrigindo as atividades do livro e depois entrarei no conteúdo de geometria, falando um pouquinho sobre polígonos, sobre as planificações, sólidos geométricos. Combinado? Nessa aula também, no final dela, vocês terão o teste para fazer lá no Google Forms, que vocês já estão acostumados. Lembro que quem não fez ainda a primeira, né, que foi da aula 12, tem que fazer também, ok? Vamos trabalhar então? Vamos lá! Vamos começar então com a nossa correção aqui das atividades feitas no livro. Esta primeira página vocês deveriam ter lido, eu li, né? Ler todo esse texto e nós percebemos o que nele? Que foram retirados alguns números, tinham espaços em branco aqui. Eu já preenchi. É para a gente ganhar um pouquinho de tempo aí, tá? Mas nós vamos corrigir tudo. Aí, depois da leitura, nós deveríamos vir para a página seguinte, que é a página 13. Concordam? E aí tá lá assim, ó. Após a leitura do texto da página anterior, responda. Então, eu tinha que ter lido aquela página toda. Você conseguiu entender o texto ou parte dele, mesmo faltando algumas informações? A minha opinião aqui é que eu entendi uma parte do texto. Alguma coisa para mim ficou assim, eu fiquei com dúvidas, certo? Mas essa é a minha opinião. Vocês que vão pôr a de vocês. Por isso que tem que ler lá. Na letra B, alguma parte do texto ficou sem sentido para você porque faltavam os números? Para mim, sim. Ficou faltando informações, então ficou sem sentido. Também é a opinião de cada um aqui, tá, gente? 3. Leia novamente o texto da página anterior e complete-o com as seguintes informações. Então, nós tínhamos aqui 7 numerações aí. Então, nós temos temperatura, ano, né, quantidade, aqui, ó. Aqui é número ordinal, aqui é o que é? Aqui é o que é medida, né? Medida de comprimento. Então, nós tínhamos que pegar esses números e colocar lá nas lacunas. Vamos ver isso? Vamos ver se vocês acertaram? Então, confiram aí agora se vocês acertaram. Completando. Então, olha lá. No Brasil, até 15 de abril de 2017, então é um número que representa ano, foram registrados 113.381 casos prováveis de dengue. Então, aqui casos. Houve uma grande redução no número de casos em relação a 2016, em que foram registrados mais de 1 milhão de casos. A doença está presente em todas as regiões do país, mas a região sudeste registrou 37.281, o maior número de casos considerando todas as regiões. A região sul registrou 4.070 casos prováveis de dengue até essa, aqui de novo, primeira quinzena de abril. Aqui número ordinal, indica a ordem, né? A dengue é uma doença febril aguda, transmitida por meio de um mosquito chamado Aedes aegypti. Esse mosquito transmite o vírus depois de picar uma pessoa que esteja infectada. A pessoa infectada, o que é infectada, gente? Contaminada, né? Pode contaminar o mosquito nos 5, olha outro número aqui, ó, indicando quantidade de dias, primeiros dias em que está doente. Agora, imagine, uma fêmea do mosquito pode picar até 300 pessoas antes de morrer. Cada mosquito que picar uma pessoa contaminada passa a doença adiante. A transmissão raramente ocorre em temperatura abaixo de 16 graus.
Então, é um mosquito que precisa de temperatura quente, elevada. E a temperatura ideal gira em torno de 30 graus a 32 graus. Veja que é uma temperatura elevada, de bastante calor. A fêmea do mosquito coloca os ovos em lugares quentes e úmidos e em 48 horas o embrião se desenvolve. O Aedes aegypti mede menos de 1 centímetro. Olha que medida de comprimento. Tem aparência inofensiva, cor café ou preta e listras brancas no corpo e nas pernas. Então, perceberam? Nós tínhamos 7 espaços e completamos, ok? Vocês completaram e acertaram aí? Com certeza. Vamos então para a atividade 4. Vamos lá então? Continuando. Agora responda as questões a seguir. Por que o texto afirma que nos primeiros meses de 2017 houve uma grande redução no número de casos de dengue no Brasil em relação ao mesmo período de 2016? Então, como que a gente sabe por que houve essa redução? No começo de 2017, diminuíram os casos comparando eles a 2016. Então, essa resposta está aqui no primeiro parágrafo. Olha lá. No Brasil, até 15 de abril de 2017, foram registrados 113.381 casos prováveis de dengue. Houve uma redução no número de casos em relação a 2016, em que foram registrados mais de 1 milhão de casos. Então, vamos lá. Como que a gente poderia estar respondendo aqui? Olha aí. A resposta estava lá no primeiro parágrafo. Então, porque em 2017 foram registrados 113.381 casos, ao passo que no mesmo período de 2016 foram registrados mais de 1 milhão de casos. Então, houve uma queda bem grande, bem significativa. Tá certo? Na letra B, é possível saber quantos casos de dengue foram registrados no restante do Brasil, além da região sudeste? Explique a sua resposta. Sim, tem. Por quê? Porque lá eu tenho o número de casos no Brasil. O número de casos que foram registrados no Brasil em 2017 foram esses daqui, certo? Aí a doença presente em todas as regiões do país, mas a região sudeste registrou 37.281. Então, eu tenho no Brasil todo e aqui eu tenho na região sudeste, a nossa região aqui. O que eu teria que fazer, gente? Eu teria que fazer uma conta. Que conta para saber a diferença? Olha o nome, diferença vem da subtração. Então, eu teria que pegar o total no Brasil, foi de 113.381. E na região sudeste foram registrados 37.281. Se eu fizer a diferença, a conta, é assim que eu registro essa conta, ó. 113.381 menos 37.281, ok? Faço a subtração, olha o número que eu achei. Resultado, 76.100. Quer dizer o quê? Que no restante das outras regiões eu teria esse número aqui de infectados. Esse papel que eu fiz a continha, vocês podem até colar as pontinhas dele no livro e fica aqui, ó. Tá vendo? Eu não colei ainda. Por quê? Porque eu deixei para mostrar para vocês. Então, eu posso pegar um pedacinho de papel e fazer, porque aqui eu achei apertado, certo? Aí vocês deixam registrado, é importante o registro da conta. Então, olha lá. A diferença entre esses números é de 76.100, que corresponde ao quê? Ao número de casos nas demais regiões juntas. Que demais regiões? Ué, nós temos 5 regiões no Brasil. Tirando a região sudeste, quais são as outras? Quais são as outras? Eu tenho a região sudeste. Tirando a sudeste, eu vou ter quem? Centro-Oeste, Nordeste, Sul e
norte, certo? Então, são nas outras 4 regiões, somando juntas as outras 4 regiões, daria esse total aqui, ok? Vamos lá para a letra C. Quantos casos de pessoas infectadas pela dengue foram registrados na região sul desse período? Era só voltar no texto, gente. Olha aqui, até quando eu estava lendo eu grifei. A região sul registrou 4.070 casos. Então, era só responder lá, ó. 4.070 casos. Tudo é questão de leitura. Tá vendo que eu vou e volto no texto. Vou, venho fazer, volto lá de novo no texto. Por quê? Porque eu tenho que estar retomando a minha leitura para achar as respostas. Letra D. Em quantos dias o embrião do Aedes aegypti se desenvolve? Gente, quantos dias? Aí era prestar bastante atenção no que foi falado. Então, agora é uma questão, é como se fosse uma pegadinha. Por quê que eu falo que é uma pegadinha? Porque tá aqui, ó. A fêmea do mosquito coloca os ovos em lugares quentes e úmidos e em 48 horas o embrião se desenvolve. Aqui está vendo que está em horas, mas lá está pedindo em dias. Então eu tenho que transformar 48 horas em dias. Quantos dias? São 2 dias, porque cada dia tem 24 horas. Então, se são 48, 24 mais 24, são 2 dias, ok? Entenderam? Facinho, né? É leitura, gente. Toda a base aí é leitura, para compreender e poder responder. Vamos para a próxima folha. Eu estou dobrando o livro porque fica mais fácil para vocês verem, senão não pega aqui, tá? Por isso. Então, vamos lá. Aqui tinha uma perguntinha, mas eu falei que não precisava fazer, era só leitura. O mosquito Aedes aegypti. O mosquito Aedes aegypti é responsável pela transmissão de algumas doenças. O que você e seus colegas sabem sobre o mosquito Aedes aegypti? Vocês já ouviram falar em dengue, febre, chikungunya e zika? O que sabem sobre essas doenças? Tenho certeza que vocês sabem e conhecem, porque é muito falado. Na escola nós falamos todos os anos, damos dicas de como podemos evitar, né? Cada um fazendo sua parte, não deixando água parada, porque é onde eles se desenvolvem, onde a fêmea, né, se desenvolve. E bota os ovos lá, e aí nasce um monte de mosquitinhos novamente que vão picar as pessoas e deixar doente. Então, nós sabemos quais são as nossas obrigações e né, nossos deveres quanto a essa doença, né? Para poder o quê? Evitar. Não deixar água parada, não deixar garrafas de boca virada para cima, para não entrar água. Nada que empoce água é bom deixar em quintal, em terreno vazio, né? Não podemos. Então, com certeza, vocês sabem bem sobre isso. No Brasil, a dengue foi identificada pela primeira vez em 1986. Estima-se que 50 milhões de infecções por dengue ocorram anualmente no mundo. A febre chikungunya também é transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. No Brasil, a circulação do vírus foi identificada pela primeira vez em 2014. O Zika é um vírus transmitido pelo Aedes aegypti, identificado pela primeira vez no Brasil em abril de 2015, um ano depois da chikungunya. Aqui embaixo, apresentamos a seguir alguns números da dengue
no Brasil em 2015 e em 2016, certo? Então, aqui eu vou abrir o livro para mostrar melhor para vocês aqui, senão o mapa fica escondidinho aqui, certo? Então, vamos lá. Olha aí, eu tenho mapa do Brasil com os números de casos de dengue em 2015 e a mesma coisa depois em 2016, também com os números. A legenda mostra para mim por cores as regiões. Então, verde é o norte, laranja é nordeste, amarelo é centro-oeste, o rosa é sudeste e o lilás aqui roxinho é o sul, certo? Então, nós podemos comparar se houve aumento ou não. E aqui são os casos prováveis de dengue no Brasil no primeiro quadrimestre. Quando a própria palavra fala quadrimestre, é os primeiros quatro meses do ano de 2016. Quem são, né? Os 4 primeiros meses, janeiro, fevereiro, março e abril. E aqui os números dos prováveis, contaminados pela dengue, né? Então, veja que o maior número de contaminação ocorreu em março. Teve o maior número de casos de dengue, certo? Vamos lá, então, para a próxima página? Vamos lá. Agora aqui, eu vou fazer com vocês as atividades. Então, lá. Observe os mapas e o gráfico da página anterior para responder. Que região teve o maior número de casos de dengue em 2015 e 2016? Bom, se eu for lá ver o mapa, pediu para eu ver o mapa 2015 e 2016. Qual foi a região que teve o maior número de casos? Fácil de notar, gente. Aqui, ó, região, que tá rosinha, quem é? Região Sudeste, a nossa região. Então, em ambos os anos aí, o maior número de casos se deu na região Sudeste. Então, tá aqui, ó. Em ambos os anos, foi na região Sudeste, ok? Eu fui lá olhar no mapa. Letra B. Que região teve o menor agora número de casos de dengue em 2016? Então, eu tenho que ir lá no mapa de novo e ver aqui, em 2016, qual região teve o menor número de casos? É a região qual? A verdinha é a região norte. Então, a região norte teve 39.011. As outras tiveram bem mais. Então, vou responder que foi a região norte. Percebam que eu vou e volto, né? Por quê? Porque tem que fazer isso mesmo para poder responder as questões. Letra C. Qual região teve o maior aumento no número de casos notificados em 2016 em relação a 2015? Então, qual região teve o maior número de casos registrados em relação a 2015? Olha, se a gente observar, quem que subiu no número? Aqui subiu, só que subiu uma média de uns 8.000. Aqui baixou, a região Nordeste também baixou, a região Sudeste baixou e a região Sul teve um elevado aumento, aí 51.000 para 72.000, mais ou menos um aumento de 20.000 pessoas a mais. Então, qual foi a região que obteve maior? Foi a região Sul. Então, a resposta lá da nossa letra C vai ser região Sul, certo? Entenderam? Vejam como fica fácil. Não tem que ter preguiça de voltar no texto, de olhar. É assim mesmo, porque a gente precisa, né, para poder dar a resposta correta. Vamos para a 3? Lembrando que a 3, eu falei para vocês que não era obrigatoriamente
quer dizer, não era obrigado a fazer a questão 3. Mas eu acho interessante para quem tem, né, internet fácil, gosta de fazer pesquisas, eu acho bem interessante. Então, aqui era fazer uma pesquisa na internet e consultem os dados referentes aos casos de dengue notificados nos últimos 4 anos, no município ou no estado em que vivem, certo? Então, apresentem os resultados da pesquisa na tabela seguinte. Eu peguei, na verdade, a cidade de São Paulo, não peguei nem aqui eu fiz diferente. Tudo bem, não tem problema, veja quem fez, se achou aqui de Itatiba, ótimo. Então, aqui eu peguei o ano de 2017, o ano de 2018, de 2019 e de 2020. Número de casos, em 2017, 866 casos. Em 2018, 586. Em 2019, 16.966. Olha o aumento aqui. Em 2020, 2014. Então, o ano assim que foi muito alto foi aqui 2019. Depois 2020, né? Depois 2017 e por último 2018. 2018 foi o ano que menos casos apareceram, ok? Lembrando que aqui era só para quem quisesse fazer aí. Eu acho bem interessante, mas eu não fui obrigado, tá bom? Bom, vamos então para o nosso conteúdo de hoje. Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Agora registrem no caderno, peguem os cadernos, né, que até agora nós estávamos com o livro, e registrem aí a data, a aula 15, o que nós fizemos, corrigimos as atividades feitas no livro, e hoje nós vamos entrar um pouquinho em geometria, falando dos polígonos e das figuras não planas, conhecidas como sólidos geométricos, a planificação delas e depois as atividades. Então, lá, o que são polígonos? Polígonos são figuras formadas somente por segmentos de reta. O que é um segmento de reta? O segmento de reta é definido como uma parte da reta, é um pedaço da reta, o qual está delimitada por 2 pontos. Então, eu faço aqui, ó, eu pego um pedaço e como eu represento esse pedaço? Colocando o ponto da onde eu quero até onde ela vai, ó. A, B. Aqui, ó, C, D. Aqui, E, F. Então, um segmento de reta nada mais é que um pedaço da reta. Vocês sabem que a reta, ela é infinita. Por isso que ela tem, né, aqui, ó, flechinhas. Ela pode vir para cá ou para lá. Aqui essa vai seguir para lá. E essa aqui já tá mostrando o pedaço da reta que eu peguei. Ok? Vamos lá? Exemplos de polígonos. Nós temos 3 exemplos aqui. Temos o triângulo, o retângulo e um pentágono. Os polígonos recebem nomes de acordo com o número de lados. Para eu poder nomeá-los, eu tenho que contar os seus lados e cada um vai ter um nome específico. Olha lá. Eu tenho aí. Todo polígono que tiver 3 lados vai se chamar triângulo, 4 lados, quadrado ou quadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono, 8 lados, octógono, 9 lados, eneágono, 10 lados, decágono. Tem mais, professora? Tem sim. A princípio, nós vamos ver esses daqui, certo? Mas temos outros, ok? E as figuras não planas? Figuras não planas são conhecidas por nós como sólidos geométricos, né? E por que elas são não planas? Porque elas são tridimensionais. O que é isso? Elas possuem 3 dimensões. Elas têm comprimento, elas têm largura e elas têm altura, diferente das figuras
planas, dos polígonos. Eles não têm, né? Eles não são tridimensionais. Então, vamos ver alguns. Olha aí. Alguns exemplos, né, de figuras, as principais figuras não planas, ou seja, os nossos sólidos geométricos. Aqui nós temos o cilindro, o cone, o cubo, pirâmide de base hexagonal. O que é base, gente? É aqui embaixo, né? É onde ela se apoia, onde o sólido se apoia. Pirâmide de base triangular, vejam que é um triângulo. A esfera não tem base. Paralelepípedo, pirâmide de base quadrada e prisma de base triangular. Ok? Então, aqui são os nossos sólidos geométricos ou figuras não planas, é a mesma coisa. Quase todos os sólidos geométricos ou figuras não planas têm uma base, que eu mostrei agora para vocês, em que se apoiam. A única que não tem base é a nossa esfera. A base pode ter formatos variados, ou seja, ela pode ser redonda, ela pode ser quadrada, ela pode ser retangular, ela pode ser triangular. Vamos voltar lá para ver? Olha lá, base redonda, base quadrada, triangular, quadrada de novo, triangular. Olha a esfera, não tem base. Paralelepípedo, a base retangular, certo? Aqui a pirâmide hexagonal também a base tem o quê? É um hexágono, né? 6 lados. Então, isso que é a base, é onde eles se apoiam. Só nossa esfera que não tem base alguma, ok? Vamos ver, então, aqui. Agora, falando um pouquinho. Quando eu pego esses sólidos, eu posso desmontar. Quando eu vou desmontar, eu vou ter o molde dele ou a sua planificação. Se vocês em casa quiserem fazer aí, vocês podem pegar qualquer caixinha que vocês usem mais, uma caixinha de creme dental, de sabonete, de gelatina, de um remédio que já acabou. Então, com cuidado, vocês desmontem, porque essas caixinhas, elas são o quê? Figuras não planas, elas são sólidos geométricos. Então, se você desmontar uma caixinha, você vai ter o molde dela, ou seja, a planificação dela, ok? Vamos ver então? Olha aqui alguns exemplos de planificação ou moldes, né? Tanto faz eu falar molde ou planificação. O cubo, quando eu desmonto, olha como ele fica. O cilindro, a pirâmide, essa é uma pirâmide de base quadrada, olha, representa bem aqui, ó, o quadrado, por isso que eu sei que ela é de base quadrada. E o prisma de base triangular, olha aqui, tá? Então, esses daqui são os sólidos desmontados, os modelos deles, né? Os moldes, as planificações. Eu preciso prestar bastante atenção para saber, né, que sólido eles representam. Por isso que é importante eu ver as partes. Aqui não poderia ter nada redondo, porque o prisma não tem nada de redondo, entenderam? É que nem o cilindro, não tem nada pontiagudo. Então, o molde a gente tem que prestar bastante atenção. E agora nós vamos aí para as nossas atividades. Dessa vez, as atividades estarão no Google Forms, certo? Vocês vão acessar, a professora vai enviar o link para vocês e vocês já sabem, põe o nome completo, a série que estudam e respondam todas as atividades e clica em enviar, certo? Deixem do lado sempre o que? Um rascunho, lápis e borracha, porque nessas atividades aí vão ter situações que vocês terão que fazer contas, ok? Lembrando também
que lá na aula 12 a professora também deu para acessar o Google Forms. Ainda eu não recebi de todos os alunos, então quem não fez, por favor, façam. Quem já fez, eu já pus ok, certo? E aqui é da nossa aula 15, que o link vai logo abaixo aí, quando eu enviar para vocês, ok? Então, pessoal, nossa aula de hoje está se encerrando. Espero que tenham entendido esse conteúdo sobre geometria. Podem ser que vocês tenham já visto alguma coisa o ano passado, então é um reforço. E se não viram, então é novidade. Copiem, registrem no caderno, para que fique fácil para vocês estudarem ou procurarem quando precisarem fazer alguma atividade e tenham esquecido de algo, certo? Façam as atividades lá no Google Forms, não deixem de responder. Quem não fez ainda da aula 12 também faça, certo? E dessa aula 15, ok? Fico por aqui, aguardo vocês para uma próxima aula. Obrigada pela atenção e até breve. Tchau!